Fala, trader, tudo bom, meu amigo, minha amiga? Prazer falar com vocês. Aqui quem fala é o Oliver do canal Santo Trader. E hoje eu gostaria de continuar a falar com vocês sobre o novo indicador da plataforma Profit Chart, chama-se Cumulativo Delta. O que é o Delta Cumulativo? Para mim, hoje, é um dos melhores indicadores de força do mercado, que mostra a força direcional, o volume direcional da tendência, né? De modo que você possa aí tá entrando a favor da força direcional, bem como também observando regiões de acumulação e montagem de posição de grandes players, né? Eu já fiz um vídeo rapidamente falando sobre quando acontece o delta negativo. Se você não sabe o que é delta negativo, dá uma olhadinha nos outros vídeos do meu canal que eu explico como é que funciona o delta negativo. Tá? E agora eu vou explicar a maneira tradicional de usar esse indicador. O indicador que eu estou falando é isso aqui, ó, vou ampliar aqui para vocês. Tá? Perceba que ele parece o gráfico, né? Só que ele não anda obrigatoriamente a favor do gráfico. Claro que quando há uma tendência natural de força negativa, quando a força está descendo, que nem aqui, ó, porque isso aqui são as agressões, tá? Essas médias móveis eu coloquei para mensurar o tamanho da força, né? Quando ele começa a abrir da média rápida da média lenta, eu vejo que ele está ganhando força no direcional. Isso aqui é o saldo de agressão. Sabe o saldo de agressão que nós vemos nessas barras aqui? Ó? Deixa eu minimizar aqui para você, ficar mais fácil. Esse saldo de agressão aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui, rapidinho. Então, no Profit já existia essa maneira, né? Claro que eu dei uma melhorada, né? De ver o saldo de agressão, onde quando você tem o saldo de agressão do candle ele é positivo, ele forma essa barra para cima, e negativo barras para baixo. Nesse caso aqui, eu colori com regra de coloração de volume. Então, eu vejo a força direcional. Quando ele pinta vermelho, por exemplo, segundo essa regra de coloração, eu sei que ele teve uma grande agressão para o lado comprador e o volume foi crescente. Tá? Dando a sensação de possível rompimento aqui desse topo aqui anterior, revertendo essa tendência. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Então existem essas duas maneiras de você avaliar esse indicador. Você pode avaliar ele dessa forma aqui, que é a forma tradicional, só que perceba que dessa forma tradicional, ele te dá a sensação para onde a força está indo, você vai acompanhando o movimento do preço, só que ele não monta para você de maneira sequencial as agressões por nível de preço. Ele permanece sempre no nível, tá? E só divide entre agressões vendedoras e compradoras. E aqui, dessa forma aqui, deixa eu colocar aqui para a gente, para você olhar melhor, você consegue ver ele caminhando juntamente com o preço, né? Vamos ver aqui, ó, rapidamente. Então você percebe que realmente, se isso aqui representa as agressões e horas, o Oliver já falou para mim que as agressões é o combustível que movimenta o mercado. Então, quando eu tenho agressões, isso aqui é o saldo, tá, pessoal? A diferença da agressão de compra menos venda e o resultado é mostrado a cada box aqui, tá? Que representa cada box do Renko, no meu caso. Você sabe que eu uso o Renko para trabalhar. Você pode usar também tempo gráfico de candles normais, sem problema nenhum, tá? Então, cada box desse é o saldo. Então, eu consigo ver aqui o saldo agressor trabalhando. E olha que interessante, eu consigo ver quando ele vai chegando no final de um trend, ou seja, de uma pernada, e ele vai querendo ficar, ele vai se exaurindo, vai acabando a intenção e começa a entrar a agressão contra. E se essa agressão contra, no caso dessa tendência de baixa, é suficiente para poder reverter a situação ou fazer um pullback, ou não, ou se gera uma absorção. Tá ok? Então, esse indicador é muito legal, é um dos melhores indicadores de força de tendência do mercado, porque você vê realmente o resumo do Times and Trades, tá? Por nível de preço. Você sabe quando que começou a ter uma sequência continuada de agressões de compra, se essas agressões foram fortes ou fracas, tá? E o tanto que ela deslocou o preço quando você coloca o preço aqui em cima. Tá? E você consegue ver também a questão dos pullbacks, o interesse do pullback. Isso aqui é uma tendência de alta, então eu tive aqui uma pernada forte. Esse pullback vai ser forte? Olha só o pullback da agressão não tão significativa na ponta vendedora, exauriu, acabou a vontade dos vendedores, começou a acelerar de volta para a ponta compradora, continuação da tendência de alta, você pode fazer a tua entrada aqui, por exemplo. Tá? Então, esse indicador, no que pese ele ser muito simples, ele tem milhares de interpretações, divergências de topo, divergência de delta, né, reversões e pullbacks de tendência. Dá para você fazer muita coisa interessante com esse indicador. E ele casa perfeitamente com o nosso Trade System. Você que já me segue sabe que nós já fazíamos análise dessa forma, usando a força de agressão para validar a continuação da tendência nos pontos pivôs de topos ou fundos. Né? E com base na volatilidade. O nosso Trade System ele é baseado nessa trindade: volatilidade, divergência de delta, né? Volatilidade, força de agressão
e as absorções, tá? Eu já falei isso para vocês. E com esse indicador a gente tem a plena percepção de tudo isso. Aqui embaixo eu tenho um indicador de volatilidade, tá? E olha, eu começo a perceber aqui agora, ó, por exemplo, ó, que ele estava numa tendência macro. Ele começou o dia numa tendência de alta, veio subindo. Aí a média laranja aqui, pessoal, é uma média lenta de 72 períodos. Vou até afastar aqui para ficar mais fácil para ver. Opa, o que aconteceu aqui? Eu apaguei o indicador. Ah, não, tá aqui, ó. Eu minimizei o indicador, sabe? Rapidamente. Aí, tá? Então, vamos dar uma analisada rapidamente aqui, ó, do que está acontecendo. Olha, perceba. A média laranja é uma média mais lenta que eu coloquei de 72 períodos. A média rosa é uma média de 9 períodos que acompanha bem rápido o preço. E a média azul é uma média de 17 períodos. 9, 17, 72. Então, eu sei que qual que é a tendência majoritária da força. Nesse período aqui, ela estava subindo. Tá? E aí eu começo a perceber os pullbacks, a força dos pullbacks, né? E a continuação do trend, né? Da tendência de alta. E daí eu começo a perceber quando ela começa a querer reverter e as absorções. Perceba aqui, por exemplo, um tempo gráfico aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o preço de cima, tá? Esse aqui é o preço trabalhando. Essa aqui é o indicador do delta acumulativo. Perceba como ele deu esse pullback forte que eles tentaram aqui, a ponta vendedora tentou jogar o preço para baixo de maneira direcional e forte aqui. Tentaram, aí teve uma resposta da ponta compradora e mais ou menos eles tentaram, mas houve uma absorção muito grande aqui, de modo que o esforço, o combustível colocado para essa tentativa de jogar o preço para baixo não reverteu-se em resultado. Por quê? Porque teve muita agressão de venda, só que praticamente o preço não deslocou para baixo, caracterizando uma acumulação. Então você percebe uma situação dessa em que eles tentam jogar o preço para baixo de maneira agressiva e daí o preço não desloca, não tem resultado com base proporcional à agressão de venda nesse caso, está caracterizado uma absorção da ponta compradora. E quando isso acontece, você tem a possibilidade de fazer uma entrada a favor da absorção. Até porque, até aqui, nesse período, a gente tinha percebido que realmente a ponta compradora estava ganhando. E daí a ponta vendedora se manifestou, tentou, colocou as cartas na mesa, jogou combustível, começaram a agredir, né, na venda, e o preço teve um deslocamento inicial forte, no spike direcional aqui, teve resultado proporcional a um combustível injetado, teve um pullback, né, uma resposta da ponta compradora, e depois o que aconteceu? Eles tentaram injetar de volta grande quantidade de combustível, só que o resultado dessa pernada não foi tão eficiente quanto essa pernada, caracterizando a resposta compradora na absorção da ponta de modo passivo. E quando aí perdeu o interesse, olha como é que legal também. Você começa a ver aqui, ó, que eles aceleram e começa a ver a perda de interesse. Olha como é que eles aceleram nesse box, e daí começa a perder força, começa a exaurir, começa a ter a exaustão da ponta vendedora no interesse da venda continuar tentando jogar o preço para baixo, que eles não estão vendo que eles não estão conseguindo, estão sendo absorvidos. E daí a ponta compradora começa a se manifestar devagarinho, você não faz nada, e quando eles dão esse tipo de boletada, que a gente chama de boletada, que mostra realmente o interesse da ponta compradora em jogar esse preço para cima, através desse renco de força ou candle de força, chame como você quiser, porque isso aqui representa agressão pura, é uma entrada para você aqui, né, na entrada, na possível continuação da tendência de alta, que ele já estava fazendo aqui, ó, tá vendo? Aí você entra mais ou menos aqui, ó. Vamos entrar aqui, a gente poder chegar aqui, mais ou menos aqui, ó. É onde apareceu força, junto com volume. Se inclusive você for ver nosso sistema de coloração, você vê que as coisas não acontecem por acaso. Olha como é que casa toda essa informação que eu estou fazendo para você. Olha aqui, ó. Olha aqui nesse indicador. Olha aqui como é que teve a entrada direcional da ponta compradora, de maneira agressiva com volume. Né, realmente jogando o preço para cima, rejeitando esse nível de preço, caracterizando a continuação da pernada da tendência de alta. Então, se você é paciente e tá acompanhando o histórico do preço, gente, day trade, tá? Se você quiser ter sucesso, é que nem a leitura de um livro. Para você saber o que está acontecendo nos capítulos seguintes, você tem que ver a história acontecendo. Não basta você chegar aqui e ver uma agressão dessa, eu vou entrar porque tem agressão. Algumas vezes você vai acertar, mas a maioria das vezes você pode errar, porque você não está vendo o histórico do preço trabalhando, você não sabe os capítulos anteriores, você não está lendo, interpretando a dinâmica da movimentação do preço, você não está vendo a briga, a guerra entre touros e ursos, entre ponta compradora e vendedora. Tá? E quando você começa a acompanhar todo o histórico e você percebe essa absorção, você percebe essa exaustão do movimento, e daí você vê que ele está numa tendência de alta, no modo geral, fraca, mas está, e daí tem uma resposta
depois de uma absorção grande dessa, depois de uma tentativa forte da ponta vendedora sem sucesso jogar o preço para baixo, absorção, e daí tem uma resposta agressiva da ponta compradora, querendo que o preço realmente continue, aí você sabe, pessoal, você sabe que é esse o momento da sua entrada, né? Essa é a hora de você colocar o seu dinheiro em risco, né? É aqui que você vai apostar. Você está entendendo? Até porque se você olhar pela volatilidade, pelo nosso sistema de volatilidade, ele chegou praticamente na zona dos menos 200 aqui. Você que segue meu canal já sabe que ele chegou numa zona de máxima volatilidade. Ele estava muito esticado aqui. E dificilmente ele passaria desse nível de preço sem fazer uma correção. Essa correção poderia ser pequena ou grande, mas dificilmente ele passaria para continuar a tendência de baixa. Ele teria que corrigir, porque dentro de um histórico de volatilidade ele já está muito esticado, como se fossem as bandas de Bollinger. Pode ver aqui, ó, que ele saiu, né, das bandas, né? Então é mais ou menos nesse sentido, pessoal, que a gente vai analisando. A gente vai trabalhando a volatilidade mostra, olha, a partir desse período fica esperto, porque ele está no limite de volatilidade. É bem possível que a partir de agora ele faça uma correção. Eu não sei se essa correção vai ser grande ou vai ser pequena, mas ele vai fazer essa correção. A partir do momento que a correção acontece, o que você vai perceber? Esse jogo das forças, essa guerra entre as forças de ponta compradora e ponta vendedora, para ver quem está ganhando no mercado nesse momento. Daí você percebe, né, toda essa dinâmica de preço que eu falei para você. E daí você faz a sua entrada no momento adequado, no olho do mosquito, sem correr muito risco, tá? Para ter um trade limpo, saudável, sem você ficar passando calor. Você entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Faz sentido isso que eu estou falando para você ou não? Analise tudo isso que eu estou dizendo para você. Olhe o nosso trade system. Olhe como as coisas passam a ser intuitivas a partir do momento que você começa a fazer esse histórico que eu estou te falando. Tá? Vamos seguir o trend aqui. Vamos seguir a continuidade do movimento para a gente ver, tá, o que está acontecendo. Daí você percebe o seguinte, olha, que a ponta vendedora tem uma grande agressão de venda e eles não conseguem jogar o preço para baixo. E pouca iniciativa da ponta compradora, e depois teve uma aceleração. Olha quanto eles deslocaram o preço. Olha como eles deslocaram o preço para cima. Olha o resultado. Olha a eficiência da injeção desse combustível da ponta compradora com relação à injeção desse combustível da ponta vendedora. Tá? Então, está muito claro aqui que a ponta vendedora não teve, até então, nesse momento, força para jogar o preço para baixo. E aí teve a exaustão do movimento e a ponta compradora, com um pouco de movimento e depois com a aceleração desse movimento, conseguiu jogar o preço para cima. Tá? Então, aí quando você vai fazer uma avaliação dessa, você na hora de entrar numa tendência, você vai pensar o seguinte, o que está mais fácil acontecer? Qual que é mais provável? É mais provável eu ganhar dinheiro entrando para pegar esse topo aqui, fazendo uma contra-tendência, ou esperar voltar a continuação da tendência? Onde você está, o risco está menor. Você entende? É isso que eu quero dizer. Então, esse indicador deixa muito claro para a gente, tá? Para que lado está o mercado, para qual a intenção dos players das pernadas, tá? E quando as pernadas não se convalidam, como esse caso aqui, em que ele tem a injeção de dinheiro direcional e o preço não desce proporcionalmente, tá? Caracterizada a zona de absorção. Tá? E daí tem a resposta da ponta compradora e o resultado é muito mais eficiente, não direcional para cima, mostrando que o caminho para cima está mais fácil. E é essa interpretação que você tem que ter desse indicador, junto com a volatilidade, junto com o nosso sistema gráfico de limites de volatilidade. Tá? Isso é uma interpretação de tape reading. Isso aqui é um tape reading analisado junto com price action. É o que nós fazemos dentro do nosso trade system. Nós avaliamos o jogo de forças entre compradores e vendedores, a intenção, a agressão continuada com o volume direcional. Tá? É isso que você vai ver no tape reading, só que você vai ver de uma maneira diferente. Você vai ver isso no book de ofertas. Tá? E você consegue, no book de ofertas e no Times and Trades. E você consegue, de modo geral, ter a percepção para que lado está o mercado. Qual que é a maior probabilidade de acerto na entrada na ponta vendedora ou na ponta compradora. E você consegue ver o preço aqui, por exemplo. Olha que interessante, olha que interessante. Você percebe que a média aqui, a média laranja, eu comecei para vocês que é a média mais lenta, certo? Olha, vamos ver essa pernada aqui, ó, essa pernada como toda, essa região aqui, tá? A média laranja é a média mais lenta. Olha como é que ela está flat. O que é flat? Ela está praticamente paralela. Ela está subindo muito devagar, mas olha como é que as agressões de compra estão se destacando. Olha o interesse das agressões de compra. Olha o que acontece quando a ponta vendedora joga combustível. Olha a quantidade de combustível que eles jogaram aqui. Ó. Deixa eu minimizar os outros indicadores aqui para ficar mais fácil isso. Olha a quantidade de combustível que eles colocaram aqui. Eles colocaram bastante combustível. Olha aqui, vamos ver daqui aqui. Ó. Eles colocaram aqui, pela escala do indicador, só para você ter uma referência, 1.700 pontos, por exemplo. Tá?
E o preço desceu o que aqui? Olha só, o preço desceu o que aqui? O preço desceu 4,8 pontos no dólar. 5 pontos no dólar. Desceu 5 pontos. Aí aqui, então eles colocaram 1.800 pontos na agressão de venda para que o preço deslocasse 5 pontos no dólar. Aí olha o que fez a ponta compradora. A ponta compradora colocou aqui, ó, 1.000 pontos, ou seja, quase metade. Aqui eles colocaram 1.800, aqui eles colocaram 1.000 pontos para deslocar praticamente 9 pontos, o dobro da eficiência, o dobro do deslocamento do dólar. Aqui eles tiveram que colocar 2 vezes mais combustível para deslocar metade, e aqui eles colocaram metade do combustível para deslocar 2 vezes mais. Então, para subir está muito mais fácil, a passagem para cima está liberada, está mais fácil, o mercado está comprado. Você percebe? Você começa a fazer essas avaliações, aí quando você vê um pullback desse aqui no nosso sistema gráfico, você vê um pullback desse dentro de uma continuação de tendência de alta, começa a aparecer os indicadores de volatilidade, o preço faz a correção, e daí você vai querer entrar dentro da continuação da tendência, que é a maior probabilidade. E daí você vê aqui, ó, a ponta vendedora tentando jogar o preço para baixo com força e não tem resultado. E daí eles dão o último respiro aqui e dão uma boletada na venda. E mesmo assim o preço não desce. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, essa barra vermelha de força aqui, caracterizada de outra forma aqui, ó. Tá? Eles dão essa boletada direcional para baixo e o preço não cai, totalmente absorvido. Aí o que acontece? Você começa a entrar força compradora, o preço desloca e de repente você vê isso aqui, ó. Você vê aí a ponta compradora que por hora estava passiva, absorvendo as agressões de venda, começa a se manifestar e agora começa a agredir. Além de absorver, eles estão agredindo. E a agressão não é o que movimenta o mercado, e o mercado não está comprado, não está mais fácil comprar. Esse é o teu ponto de entrada. Esse é o teu ponto de entrada para continuar na continuação, acreditar na continuação da tendência para você ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro. É assim que nós fazemos a avaliação do Price Action junto com o Tape Reading dentro desse sistema. E olha que eu estou mostrando aqui para vocês só a minha plataforma de volatilidade, só meu sistema gráfico de volatilidade. Vocês que me seguem sabem que além disso daqui, eu faço análise do meu sistema gráfico também, dos meus suportes e resistências. Então ainda eu tenho uma confirmação muito maior de quando o preço chega no nível de suporte e resistência, como esses aqui que estão traçados, tá? Por exemplo, máximo, linhas de Murray Med, VWAP. Quando o preço chega aqui e faz tudo aquilo que eu falei, demonstra fraqueza, é a hora de é muito mais fácil, eu tenho muito mais segurança de tomar a decisão. Ah, é 100% das vezes acontece? Ah, claro que não, nada é 100%. Se alguém falar para você que inventou um sistema de trade 100% vitorioso, é mentira. É mentira. Tá? Gente do céu, a gente estudando pela internet, a gente vê cada absurdo. A gente vê o cara botando só o gráfico de Renko e falando um monte de porcaria para você, que acumulou. Na verdade, ele nem usa o termo de acumulação, que ele não sabe qual que é a teoria do Wyckoff, né? Mas ele fala, porque o preço lateralizou aqui, e depois tentaram jogar o preço para cima e não conseguiram, e o cara fica te enrolando, sabe? Fica vendendo sonho para você, aí mostra boleta lá de 7 mil, 8 mil reais no dia. Tem gente que consegue fazer, que é séria? Tem gente que consegue fazer. Né? O Stormer, por exemplo, é um cara muito bacana, mas o cara consegue fazer, só que o cara tem 24 anos de mercado, por exemplo, né? É um cara bacana, entre outras pessoas aí do mercado que são consolidadas, são consagradas, são traders profissionais. Mas para o cara fazer um financeiro de 7, 8 mil por dia, ele está arriscando 7, 8 mil por dia, gente. Você tem disposição e está disposto a perder 7, 8 mil reais num dia? Você tem cacife para isso? Se você tem cacife para isso, você vai ganhar 7, 8 mil reais por dia. Agora, se você não tem cacife para isso, você não vai fazer 7 mil reais num dia com 2, 3 contratos de dólar. Você está entendendo? Então, esses valores significativos são valores para pessoas que já têm anos de mercado, são profissionais da área, são pessoas que já estão consolidadas, que venceram a maior dificuldade do trader, que não é a avaliação técnica, que é o controle emocional, gestão de risco e tudo aquilo que vocês que nos acompanham já sabem, que a gente fala para vocês. Tá? Então, não caia no conto do vigário, não caia na ilusão. Tá? De que você vai fazer 7, 8 mil reais com um trade, 2 trades, como algumas pessoas fazem, porque não é verdade, eles não fazem isso todo dia. Eles não fazem isso todo dia. E eles têm loss também. E quando tem loss, eles não postam. Tá? Tem dia para ele ganhar 7 mil, tem dia que ele perde 4, 5 mil. E ele não vai ficar postando isso. Porque isso não vende. E isso não agrega nada também. E o interesse dele na internet também é mostrar que o sistema dele é funcional. E de fato é. Né? Existem vários sistemas funcionais. Você tem que se identificar em um sistema, tá? E seguir
esse sistema e parar de ficar pulando de galho em galho. A partir do momento que você aprende um sistema operacional, que você identifica todos os seus elementos, fica muito mais fácil para você, com o passar do tempo, a ter experiência e tempo de tela e entender o sinal que o teu sistema te passa. Agora, se você ficar procurando novos indicadores todas as semanas, se você fica achando que existe algum trade system milagroso, não existe. Esse meu trade system, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu tenho uma taxa de acerto, já falei para vocês, de 70%. Mas mesmo assim, eventualmente eu perco. Eu perco. Por quê? Por quê? Porque, como eu já disse para você, de repente está toda a caracterização aqui da força vendedora, né, que o mercado está para baixo, mas alguém do outro lado do mundo pode apertar um botãozinho, um grande player falar, não, agora eu quero realizar meu lucro, eu enchi meu carrinho, eu quero comprar, e daí o preço disparar para cima, mesmo contrariando todos os sinais que aqui estão acontecendo. Por isso que eles dizem que o preço é caótico, ele faz o que ele quer. Você não tem controle sobre isso. Isso foge da sua competência. Mas você não tem que ficar bravo com isso. Você tem que entender se você quer viver disso, se você quer trabalhar com isso, se você quer ter uma renda extra com isso, que isso faz parte do seu trabalho. Tá? O que você tem que fazer é, sabendo que isso existe, é trabalhar o seu gerenciamento de risco para evitar ser estopado gratuitamente e perceber que quando você está errado, ter a humildade de sair rápido, abraçar o prejuízo quando ele é pequeno, porque o primeiro prejuízo é o menor. Se você ficar postergando e começar indo para trás o preço contra a sua posição, você vai ter um prejuízo muito grande. E para você recuperar um prejuízo grande, por exemplo, você faz trades com 2, 3 contratos no dólar. Vou ser bem sincero, é o que eu faço. Tá? Para você fazer trade com 2, 3 contratos no dólar, eu tenho uma média de ganho por trade de R$ 50. É difícil fazer mais que R$ 50 com dois contratos. É difícil, tá? 50, 45, 35, é isso que dá para fazer com 2 contratos no mini dólar, por trade. Né? Aí você vai e leva um stop de R$ 100, R$ 100 com 2 contratos no mini dólar, levando 6 pontos para trás, por exemplo, eu não estou calculando aqui. Tá? Daí, para você recuperar esses R$ 100 de stop que você levou para trás, se a tua média é de 35 a R$ 40, você tem que fazer 2, 3 trades positivos para compensar o teu stop. Você está entendendo? Aí você leva um stop de R$ 100, aí você leva mais um stop de R$ 100, pronto, acabou o teu loja diário, você levou R$ 200 para trás num dia, não te dá nem a chance. Não te dá nem a chance de você recuperar. E é isso que as pessoas fazem. As pessoas pensam nos ganhos, não pensam nas perdas. E daí entra com essa mentalidade gananciosa, e daí acaba perdendo dinheiro e fala que isso aqui não funciona, que isso aqui é coisa para louco. Por quê? Porque a ganância fala mais alto. Tá bom, pessoal? É importante eu dar esses toques de psicologia do trader dentro dos nossos vídeos para que você entenda realmente qual é a dinâmica do mercado. Tá ok? A gente vai estar fazendo mais vídeos sobre esse indicador. Esse indicador é fantástico. Coloque ele no teu Trade System, coloque ele na sua plataforma. Se você é meu seguidor, tente montar mais ou menos isso aqui que está montado. Tá? Eu tenho aqui uma CCI tripla. Eu tenho aqui o indicador do Profit, também indicador do Profit, que é o saldo de agressão por barras, e também agora o acumulativo Delta. Coloque as médias móveis do seu agrado para verificar as forças trabalhando, esticando ou retraindo. Tá? E para que você faça essa avaliação desse trinômio que eu falei para vocês, que é a volatilidade, a força de agressão, junto com as absorções de mercado, e você vai ter uma percepção muito real de qual que é a dinâmica do preço, e com o tempo de tela você vai se habituar a isso, vai entender tudo o que está acontecendo e vai aumentar muito a sua probabilidade de entrada. Tá ok? No mais, agradeço sempre a atenção. Se inscreva no nosso canal. Você que está vendo nosso vídeo pela primeira vez, se inscreva, ajuda a divulgar, é conteúdo de qualidade. Nós já fizemos vários cursos. Eu estou divulgando para vocês, as pessoas que não conhecem o nosso trabalho ainda, e você está sendo iludido várias vezes por vários canais de picaretas. Tá? Eu estou postando conteúdo gratuito de qualidade para você. Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, para que a gente possa crescer junto, tá ok? Grande abraço!